Olha que poderoso. No verso 1, Ezequias diz assim: naqueles dias adoeceu e ficou à beira da morte. Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Nós vemos ali que Ezequias está num momento de muita dificuldade. Ezequias, o rei Ezequias, está num momento que ele não tem mais para onde correr. Quando um calvinista ele vai ler essa passagem por essa vertente, o calvinista sempre vai dizer para você que Deus está governando a situação desde o começo. Deus está governando a situação desde o começo. E Deus está fazendo ali algo que está no controle dele. E quando Deus faz algo que está no controle dele, o sobrenatural acontece. E olha que poderoso, grandioso e profundo o que o Senhor está falando aqui. Olha que lindo. Deus está dizendo assim, ó, olha o que a palavra diz. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E olha que poderoso que Deus fala aqui. Versículo 1: Ezequias adoece e recebe uma palavra de morte, certo? Na leitura dos calvinistas, ali está dizendo que Deus está governando a situação desde o começo. A sentença, ela revela a soberania de Deus sobre a vida do rei Ezequias. Já o arminiano vai te dizer assim: o aviso é real e chama Ezequias a resposta pessoal diante de Deus. Já o pentecostal dirá assim: Deus confronta a crise e chama o rei à fé e à oração imediata. Você está entendendo? Um diz que aquilo está no governo de Deus, o outro avisa o rei, a real chama e uma resposta diante de Deus, e o pentecostal diz que Deus confronta o rei naquela crise a mostrar o poder e a profundidade da fé daquele rei. E agora vamos pensar assim comigo. Mas, pastor, por que que o Senhor está trazendo três visões diferentes num momento como esse? Eu vou falar para você o porquê que eu estou trazendo. Porque no final, tudo vai estar no controle de Deus. E agora eu não entendo porque nós vemos as pessoas debatendo, discutindo passagens bíblicas. Agora nós vamos lá no versículo 2, diz assim, ó. Então, Ezequias virou o rosto para a parede. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Espera aí, pastor, mas como assim? Ezequias orou deitado? Para muitos cristãos, para muito crente, Ezequias não poderia orar deitado. Ezequias teria que dobrar o joelho aos pés da cama, em reverência e orar ao Senhor. Mas espera aí, queridos, a reverência está na ação exterior ou a reverência está na ação interior de cada um de nós? Eu vou perguntar de novo: a reverência a Deus está no exterior ou está no interior? O calvinista vai dizer para você que essa oração é um meio de instituído por Deus para cumprir o seu plano. Quer dizer que ele virar o rosto na parede já é o plano de Deus e Deus já determinou isso na vida dele. Já o arminiano está dizendo que a oração sincera participa da resposta de Deus de modo genuíno. Já o pentecostal vai dizer que é um exemplo de intercessão fervoroso e dependência total do Senhor. Mas uma coisa no final acontece para as três vertentes. Ezequias tinha que interceder pela tua vida.
Independente da visão do arminiano, do calvinista e do pentecostal, Ezequias ele teve uma atitude. Qual atitude que Ezequias teve? De clamar o sobrenatural ao Senhor. Nós, qual atitude nós teríamos se fosse nós? Se fosse o pastor Diogo no lugar de Ezequias? Se fosse o pastor Diogo no lugar de Ezequias, como o pastor Diogo determinaria? Deixa num comentário aí no chat o que você faria se alguém chegasse diante de você e dissesse para você que essa doença vai te levar à morte. O que você falaria? O que você determinaria? O que você diria para o profeta? Hein? Você iria concordar ou você iria clamar ao Senhor? No verso 3, olha o que Ezequias diz. Ele disse assim: Ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado em fidelidade diante de ti. Mas peraí, Ezequias está lembrando Deus do que ele foi com Deus? Faz essa pergunta. Mergulhe nessa pergunta dentro do teu coração. Hein? Você precisa lembrar Deus de quem você é com Ele? Você precisa lembrar a Deus de quem você é com Ele? E continua assim: Senhor, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. E aí? Ezequias chorou ao Senhor. Quanto tempo nós não temos um choro sincero diante do Senhor? Porque para alguns, nós chorarmos é mostrar fraqueza e demonstrar fraqueza ao Senhor. Para alguns, nós nos rendermos ao Senhor é mostrar fraqueza. Para alguns, nós ajoelharmos diante do Senhor, ou muitos vão te dizer que você só faz isso porque você precisa de algo. Se você não precisasse de algo, você não faria isso. E olha o 4. Peraí, calma. Olha, eu estou acelerando. Ezequias, no verso 3, ele está lembrando a sua fidelidade e ele vai se quebrantar diante do Senhor. Para o calvinista, no verso 3, diz, ele vai te dizer assim, ó, um calvinista: não é mérito que obriga a Deus, mas apelo à misericórdia divina. Já o arminiano, ele vai te dizer que ali ele mostra a fidelidade, a resposta fiel e uma resposta divina de Deus, que Deus não consegue negar a sua graça. Já o pentecostal, o irmão do reteté, o irmão do manto, ele vai dizer que o choro e a sinceridade são sinais de quebrantamento que move a oração. Vou dizer assim diretamente para você, que move o coração de Deus. Isso move o coração de Deus para algo sobrenatural. Isso move o quebrantamento de Deus para ouvir a igreja do Senhor. E aí, sua opinião? O que você acha? Qual é a sua visão deste momento do rei Ezequias? Qual é a sua visão desse pedido, dessa providência do rei Ezequias ao Senhor? Eu quero te levar a pensar como você anda, como você vive com Deus hoje. Qual é o seu nível de intimidade, de resposta, de quebrantamento, de vida com Deus, de direcionamento da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para a tua vida? Você, neste momento, tem uma situação difícil. Essa situação difícil, ela quer te levar a desfrutar de algo. Nunca se esqueça disso. Sempre que algo acontece na sua vida, é Deus querendo falar algo com você. É Deus querendo ministrar algo a você. Ou é Deus querendo te lembrar de algo para você. O que Deus quer fazer através de você.
a Isaías, no versículo 4, que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo. Olha o, o verso 4, ele é interessante por quê? Porque Deus vai falar com Isaías. E aí no verso 5, olha o que o Senhor diz a Isaías: Vai e fala a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Peraí, pastor, o que o calvinista vai dizer? O verso 4 e 5 é Deus mandando Isaías voltar ao rei e acrescentar 15 anos. É nítido isso. O calvinista vai dizer assim: Deus ele decreta a extensão da vida e a executa por sua palavra eficaz. O arminiano vai dizer assim: Deus responde à petição e muda o curso anunciado de forma relacional. Por quê? Aqui o arminiano está dizendo que o relacionamento do rei Ezequias com Deus trouxe essa atitude de Deus.